de hoje é um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu separei 10 pincéis de maquiagem, que é mais do que suficiente pra você viver a sua vida tranquilamente. Precisa comprar mais que isso, Carol? Não! Esses pincéis que tu separou, dá pra fazer muita coisa? Dá pra fazer tudo! Aí tu fala, Carol, é porque tem 20, 50 milhões de pincéis? Porque eu fui uma época que eu tava uma compulsiva. Eu vivia pra comprar pincel. Eu trabalhava pra comprar kit de pincel. Pra quê? Até hoje eu não sei. Porque muitos pincéis não têm utilidade nenhuma na minha vida. E nunca vai ter. Ou seja, um conselho de amiga pra vocês. Não compra kit que já vem aqueles pincéis que não sei o que. Porque tu usa 50% e 50% não usa pra nada. Então, o conselho que eu dou pra vocês é comprar separadamente cada pincel. Assim você economiza, você compra quando der, você vai comprando aos poucos. Eu tenho certeza que essa quantidade de pincéis não vai chegar nem a 30 reais. Eu separei 10 pincéis que eu acho mais do que o suficiente. Então eu vou começar pelo pincel de pó, que vem separadamente também. Ele é um pincel gordinho, porque assim, o pincel de pó, ele serve tanto pra te tirar aquele resíduo de maquiagem que cai abaixo dos olhos, quando tu tá fazendo a maquiagem, quanto mesmo pra passar o pó em si no rosto. Tem muita gente que não consegue viver sem pó, porque tem a pele muito oleosa. Tem gente que não gosta mesmo de sair sem pó. Então o pincel de pó, ele te deixa com a pele mais suave. Então tu aplica o pó no rosto sem precisar usar aquela esponjinha, que às vezes acaba deixando o teu rosto muito pesado. O segundo pincel, que eu acho um dos pincéis mais importantes na maquiagem, é esse pincel aqui, que se chama Kabuki, que é um pincel para aplicação de base. Esse aqui é da Macrilan, na época ele foi um pouco caro. Ele é um pincel que ele é gordinho, ó. Só que aqui ele é bem, ó, retinho, estão vendo? E ele consegue realmente ir certinho nos cantinhos para aplicação de base. Ele deixa um acabamento maravilhoso. Para vocês que me acompanham, vocês sabem que eu não consigo viver sem. Até BB Queen, que é um produto que é prático, que pode ser aplicado com as mãos, mas eu acho que com pincel, o pincel deixa um acabamento mais perfeito e deixa a pele mais bonita, sabe? O terceiro pincel é um pincel fofinho. Esse pincel ele pode ter duas finalidades para ti. Tu pode usar ele para fazer o contorno, ó, que ele encaixa bem certinho. E ele serve também para aplicação de blush. Então tu pode ter um pincel 2 em 1, que ele consiga aplicar aqui o contorno, depois tu vai tirar o excesso e vem com o blush e aplicar aqui nas maçãzinhas e tal. Então tu não precisa comprar um pincel para blush, um pincel para contorno, um pincel para aquilo e para isso. Eu uso porque eu tenho, então tem que usar, né? Já gastei dinheiro, já fiz besteira, então vou usar. Mas se tu puder comprar um pincel para as duas finalidades, melhor ainda, gente. E o quarto produto para pele, eu escolhi esse produto aqui, é um pincel 2 em 1 também da Macrilan, e ele não passa dessa faixa etária de 5 reais. Ele é um pincelzinho que ele é mais gordinho aqui na ponta, não sei se dá pra ver. E aí ele é mais chanfradinho, porque ele vai certinho, ó. Pra você aplicar corretivo, pra você fazer o contorno depois que corrigiu a sobrancelha. Esse aqui é a mesma coisa. Então ele é um pincel 2 em 1, que já é uma boa. Principalmente pra quem quer economizar, né? Tem vários pincéis 2 em 1, eu até cheguei a ver na casa da maquiagem quando eu fui agora, recente. Tem vários pincéis 2 em 1. Então pra pele, gente, mais do que essencial são esses 4 pincéis aqui. Um pincel pra pó, um pincel pra base, um pincel que vai ser 2 em 1, porque ele vai fazer contorno e aplicar blush, e um pincel pra corretivo. Pincel para corretivo ele pode ser ou não incluso. Quem gosta de usar o dedo para aplicar corretivo não precisa comprar esse pincel, é só realmente para quem gosta, ou então para quem gosta de corrigir a sobrancelha e depois fazer aquele acabamento, que esse pincel também tem essa função, e aplicar o corretivo aqui. Mais do que essencial, esses 4 produtos para pele tu consegue fazer uma boa preparação de pele. Você não precisa de mais nenhum para concluir a sua maquiagem, para fazer sua maquiagem da pele. Agora vamos para a área dos olhos. Para a área dos olhos eu escolhi 6 pincéis. Então eu vou começar pelo pincel de côncavo, que é esse pincel que é mais gordinho aqui. E ele é mais maleável também, ó. Ele não é duro, tá vendo? Ele é bem maleávelzinho. Que é justamente para tirar aquelas marcações do côncavo, para não deixar a maquiagem ficar estranha, ou para deixar a maquiagem mais perfeita, a maquiagem dos olhos. É muito importante você ter o pincel de esfumar. Aí tu fala, Carol, eu tenho o pincel de esfumar, mas a minha maquiagem não está esfumada. Então, amigo, o problema não tá no pincel, mas tá contigo. Porque às vezes
Eu só saio da frente da penteadeira quando eu vejo que o meu olho tá bem esfumado. Ou seja, se eu ficar 5 horas lá, eu fico 5 horas esfumando. Então tem que realmente ter aquela paciência de esfumar o côncavo e tudo mais. E tem sempre aquele segredinho que eu falo pra vocês: aplica sombra, esfuma, aplica sombra, esfuma. Porque aí vai diminuir o seu trabalho na hora de finalizar a maquiagem. Então esse é um dos pincéis mais importantes para fazer a maquiagem dos olhos. Depois eu separei esse pincel aqui, que é o Língua de Gato, que é um pincel pequenininho, que ele serve para aplicação de sombra na pálpebra móvel. Então se você quer aplicar aquela sombra, pode ser uma sombra 3D, uma sombra opaca, para aplicação na pálpebra móvel, tá? Esse pincel pode ser substituído também pelos pequenininhos, sabe? Que vem 2 esponjinhas, que vem praticamente em todas as paletas que você compra. Ele é substituído facilmente pelo aquele pincel de esponjinha. Quem tem mais prática com aquele pincel não precisa comprar esse. E quem não gosta daqueles pincéis pequenininhos que vem em sombra, pode comprar esse aqui, que ele vai servir da mesma forma que o outro. Então, tu tem essas 2 opções. Quem não gosta daqueles pincéisinhos, compra esse Linguinha de Gato, porque ele vai ter a mesma função. Outro pincel que é muito importante para a área dos olhos é o pincel chanfrado, que é o pincel que a gente corrige a sobrancelha, né? Que a gente corrige as sobrancelhas. Então, é um pincel muito importante, porque pra mim as sobrancelhas bem feitas na maquiagem, ela dá muita diferença. Eu coloquei esse aqui porque o meu pequenininho não tá aqui, tá na minha necessaire, a minha necessaire tá na casa do Diego. Mas tem menores, tem médio, então vai depender muito da forma que tu gosta de usar, da forma que tu gosta de te maquiar. Então o pincel chanfrado, ele tem essa função de deixar a tua sobrancelha mais bonita, mais realçada. Tu também pode usar ele pra esfumar aqui embaixo, ou pra fazer um esfumadinho em cima, assim, sabe? Não é um esfumadinho tipo aquele delineadozinho com sombra, que até ensinei um tutorial pra vocês uma vez. Ele tem essa função também, ou seja, ele não é um pincel que vai servir só pra você corrigir sua sobrancelha, ou só pra aquilo, ou só pra aquilo. Você pode adaptar os seus pincéis pra várias outras coisas também. Outro pincel que eu gosto muito, que sempre eu falo pra vocês, é esse pincel aqui, da Macrylan também. Esse aqui é o 907 e o pincel de esfumar é o 905. Esse pincel é um pincel gordinho, tá? Ele não é aqueles pincéis durinhos. Mas eu gosto dele pra fazer a marcação de côncavo, sabe? Porque ele já vai marcando, mas vai deixando um marcado bonito e não aquele marcado, entendeu? Só quer deixar um marcado quando quer deixar marcado. Vocês me entendem, né? Porque vocês me assistem, então vocês me entendem. Ele tem a função de deixar mais bonitinho, sabe? E é um dos pincéis que eu mais uso também na maquiagem. Ele e o pincel de esfumar pra mim são a dupla. O 907 e o 905, que é o pincel de esfumar e esse menorzinho, fazem a dupla perfeita em uma maquiagem. Então aconselho todo mundo realmente a comprar. Cada um, como eu falei pra vocês 1000 vezes, eu vou tornar a repetir, custa na faixa de R$3, R$3,50, 5 varia muito. Então pra mim esses 2 pincéis fazem o par perfeito na hora de maquiar. Esse pincel aqui é um pincel lápis, que ele ficou bem famosinho há um tempinho atrás, e aí eu ganhei ele da Patrícia porque eu queria muito comprar. E só tinha na internet, eu não sei se tem pra vender aqui, eu ainda não vi, mas com certeza tem, porque quando eu queria fazer há muito tempo atrás. E ele é... Ai, não tem aqui, não tem numeração. Ele te ajuda a fazer uma maquiagem mais elaborada, ele te ajuda a esfumar também. Ele é muito maravilhoso esse pincel, então eu indico super. E gente, pincel é adaptação. Tu pode usar ele pra várias coisas. Tu pode limpar e passar sombra aqui embaixo da sobrancelha pra iluminar. Pode iluminar o cantinho interno. Pode usar ele pra várias coisas. Pincel é adaptação. Tu não precisa se prender. Nossa, esse pincel eu só vou usar ele pra corrigir a sobrancelha. Ou então só vou usar esse Língua de Gato pra fazer minha pálpebra. Vocês têm que adaptar com o que vocês têm. Se vocês têm só isso de pincel, eu vou adaptar, vou ver o que eu posso fazer. Às vezes com um pincelzinho você consegue fazer várias coisas. Você vai limpando, vai fazendo, então o pincel ele tem várias utilidades. Esse pincel aqui eu decidi colocar ele por último, que é um pincelzinho, parece um lápis, uma canetinha assim, não é um lápis. Ele é mais durinho. Eu gosto de usar ele pra fazer o cantinho da lágrima, pra iluminar. Eu gosto de usar ele pra esfumar aqui abaixo com sombra, pra não deixar aquela coisa marcada, depois vir esfumar com sombra. Eu gosto de passar pigmento com ele, eu gosto de fazer várias coisas. E fora também que ele dá pra marcar o côncavo, como eu disse, dá pra fazer várias coisas com cada pincel e adaptar qualquer coisa que vocês quiserem na maquiagem, porque maquiagem, ela é arte, então pode fazer qualquer coisa. Só não pode usar maquiagem do Patati Patatá 7 da manhã, pelo amor de Deus. Nem delineado na praia, gente. Não pode, isso não. Isso aí não.
Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu separei 10 pincéis pra vocês não precisarem fazer a louca dos pincéis que nem eu, comprar um monte de kit de pincel, um monte de pincel. Pra quê? Pra nada. Porque eu não vou usar 2 pincéis de contorno ao mesmo tempo, eu não vou usar 3 pincéis de corretivo ao mesmo tempo, eu não vou usar 4 pincéis de pó ao mesmo tempo, então tu não precisa disso. Um de cada já é o suficiente. Esses 10 pincéis é o suficiente pra você viver sua vida tranquilamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nada mais do que comprar esses pincéis. E nem precisa comprar os 10, comprar mais aquilo que dá pra te adaptar, aquilo que tu gosta de fazer. Então é isso. Não esqueça, se gostou, clicar em gostei, compartilhar com as amigas, se inscrever aqui no canal porque tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira às 19 horas, tá bom? Um super beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!